Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu trouxe um tema para falar com vocês que é muito importante. É sobre a energia da sua casa. Se você já percebeu que a energia da sua casa pode estar influenciando na sua vida, na sua ansiedade e te causando esse cansaço que você tem? Primeiro, pensa comigo aqui. Me responde se você já entrou em um lugar imediatamente sentiu aquele cansaço, se você sentiu a sua energia drenada, se você sentiu ansiedade. Sabe quando você entra num lugar e parece que aquele lugar meio que te suga, te dá vontade de ir embora? Mesmo sem acontecer absolutamente nada, você tem vontade de ir embora? Você sente. Porque a energia, a frequência, a vibração, ela vem antes de qualquer coisa. Então, se você já percebeu que a sua casa pode estar influenciando diretamente na sua saúde emocional, é hora de você olhar para isso. Porque a energia da sua casa influencia na sua vida. Afinal, é um lugar onde você dorme e recarrega suas energias, é o lugar onde você cozinha e come, é o lugar onde você descansa, onde você toma banho, onde você faz tudo. Então, assim, é um ambiente que você fica muito. E a energia da sua casa impacta diretamente no seu estado emocional. Porque às vezes essa ansiedade que você está sentindo não vem só da sua mente. Muitas vezes ela vem do que o seu corpo está vivendo todos os dias, o que seu corpo está vivenciando. E eu sei que isso pode parecer meio espiritual ou místico demais para algumas pessoas, mas a neurociência explica isso. O seu sistema nervoso explica isso. A energia explica isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque a bagunça que existe na sua casa mentaliza e atrai o caos. O excesso de estímulos que você tem sobrecarrega o seu cérebro. Então, se você tiver muita coisa acumulada, muita coisa num ambiente, por exemplo, seu guarda-roupa, coisas que você não usa mais, coisas velhas, aquela energia, ela fica ali e ela fica parada. E às vezes você acha que a sua vida não flui, mas é porque a sua casa tá pedindo que você olhe para ela, que você faça uma limpeza. A gente precisa limpar, né, os ambientes, a nossa energia, do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia, que a gente acende um incenso quando a gente está se sentindo pesado, às vezes a sua casa tá sendo esse ambiente. Você sente que está descansando, mas você não descansa, porque talvez a sua casa esteja drenando a sua energia sem que você perceba. E sinceramente, depois que eu comecei a entender isso, minha vida mudou muito. Eu comecei a me desapegar muito mais das coisas, fazer limpas esporádicas em casa, então eu sempre limpo o meu armário, faço doações, eu gosto de deixar tudo organizado, porque energeticamente, também espiritualmente falando, aquela energia, ela fica presa, ela fica estagnada, né, a sujeira. Como é que você quer viver num ambiente sujo e querer que a sua vida seja limpa, entre aspas? Um ambiente bagunçado, querendo que a sua vida seja organizada. Não tem como, a gente precisa limpar a bagunça, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. E o seu cérebro, ele tá, sem você perceber, o tempo todo analisando o ambiente. Às vezes você não tá nem se dando conta disso, mas é a luz, é o barulho, é o excesso visual, né? O excesso de informação que você tem, é os cheiros, os objetos. Por exemplo, você ficar num lugar com odor ruim, aquilo vai te trazer uma sensação ruim. Então, tudo comunica alguma coisa para o seu sistema nervoso, principalmente o ambiente onde você está inserido. E aí o seu corpo fica o tempo todo querendo saber, será que eu tô segura nesse lugar? Será que eu não tô? Esse lugar é um caos, eu não me sinto bem. Você dorme, mas você não se sente descansada, você se sente drenada. Quando o ambiente onde você está inserido transmite excesso, seu cérebro, ele ativa o sistema de alerta. Por isso que muitas pessoas sentem que não conseguem descansar em casa, não conseguem ficar muito tempo em casa, ou acordam cansadas, ficam ansiosas sem motivo, sente aquela exaustão mental, procrastina, fica irritado, porque muitas vezes o ambiente virou uma extensão do seu caos interno. Então, se você não organizar dentro e você não organizar fora, como é que você quer que a sua vida esteja organizada? Porque quanto mais acelerada a sua mente, mais você perde a percepção disso. Pode parecer loucura, mas não é. Porque a sua mente, ela se acostuma com esse excesso. Tanto do visual, quanto do lado de dentro, né? Em fazer. E muitas vezes isso está associado à bagunça da sua casa. Eu acredito muito que a nossa casa nada mais é do que um reflexo do nosso emocional. Por exemplo, se você quebra coisas em casa e deixa sem consertar. Eu moro em casa, né?
Casa dá muito mais trabalho que apartamento, tá? Em constante manutenção o tempo todo. Realmente, eu falo assim, que se você não arrumar, sua casa cai na sua cabeça. E é exatamente isso que acontece. A gente tem que manter o ambiente onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente dorme, onde a gente cozinha, organizado, porque a sua mente, ela tá captando, né? Ela tá olhando a bagunça. Mesmo que você não esteja conscientemente pensando, nossa, bagunça, aquilo não te incomoda, inconscientemente, você acaba achando que aquilo é normal. Então eu não quero trazer para vocês uma perfeição, né? Nossa, não pode quebrar nada, já tem que arrumar. O ideal seria assim, mas assim, não é sobre ter uma casa do Pinterest, minimalista, luxuosa, não é nada disso. É sobre ter uma casa com energia boa. É sobre você organizar o caos também do lado de fora, porque cada objeto carrega uma memória emocional. Os objetos, eles têm frequência e eles têm vibrações, mesmo que você não veja. Está tudo vibrando em alguma frequência. Por exemplo, as roupas que você não usa mais, as coisas quebradas, as coisas que você acumula, né, o excesso. Você ter muito de algo não é abundância, é excesso. E, na verdade, isso vira escassez. Faz com que aquele ambiente fique sem vida. E o seu cérebro, ele vai registrando tudo isso. Ele vai associando tudo isso e vai gerando mais disso na sua vida. Porque tudo aquilo que você vai vivendo, você vai tendo mais disso. Porque você está acostumado, né? Tudo aquilo que é familiar para você, você vive. E quando eu percebi isso virou uma chavinha, assim. Porque toda vez eu estava me sentindo emocionalmente sobrecarregada, a minha casa começava a refletir nisso. Por exemplo, eu tô me sentindo muito cansada. Aí o que acontece? Começa a quebrar. Quebra aqui, quebra ali. Eu falo, opa, tem algo internamente dentro de mim que tá pedindo que eu olhe. Então o lado de fora, ele só colabora com você. Então, quando as coisas começam a quebrar muito na sua casa, pode olhar para o seu emocional, pode olhar para dentro, porque toda vez que você estiver sobrecarregada e sua casa começar a dar algum tipo de problema, você precisa olhar para aquilo, mas principalmente internamente e também organizar do lado de fora. Porque quando isso aconteceu comigo, eu me sentia sobrecarregada, alguma coisa quebrava e aí eu organizava aquele ambiente. Ao mesmo instante, parecia que algo estava organizado dentro de mim. Porque o externo, ele conversa com o interno o tempo todo. Mesmo você não vendo, isso está acontecendo constantemente. Mas muitas vezes é inconsciente, porque é normal. Hoje, a gente vive na era da hiperestimulação, né? A gente tem informação o tempo todo. A gente tem excesso de ruídos, digamos. É informação o tempo todo, é celular o tempo todo, telas, né? Televisão, notificação no celular, é barulho, excesso visual, muitas coisas, excesso mental também. E o cérebro, ele nunca descansa, nem quando você está na sua casa. E a maioria das casas hoje são ambientes de estímulos constantes. Por que falam que as cores influenciam muito na energia da sua casa, né? Cores mais sóbrias, né? O branco, que traz mais a calma, aquele cinzinha bem claro, sabe? Um begezinho. Essas cores te trazem uma harmonia. Porque se você fica com a televisão ligada o tempo todo, luz forte o tempo todo, muito objeto, muita informação, tudo acelerado, o seu sistema nervoso fica sem espaço para respirar. Por isso que eu comecei a anotar e inserir pequenas coisas na minha rotina. Por exemplo, na minha rotina de sono, eu trago luzes quentes à noite. Eu vou desligando as lanternas, né? As lanternas não, as luzes da casa e deixando um ambiente com menos estímulo visual, sem televisão, mais silencioso, um incenso, uma musiquinha calma. Deixar a casa mais leve energeticamente. Porque pode parecer um detalhe, só que muda tudo. Porque o seu corpo, ele entende que ele tem que desacelerar. Então, se você tiver excesso de informações, ele vai o quê? Ele vai acelerar, vai hiperestimular a sua mente e vai te causar ansiedade. E muitas vezes isso está vindo do ambiente onde você vive, da sua casa. Entrando numa linha mais espiritual agora, eu, Paloma, acredito muito que os ambientes absorvem energia. Então, assim, você não precisa entrar numa visão super mística para você entender isso. Porque as emoções, elas deixam memória, elas deixam marcas. Então, discussões, choros, estresse, ansiedade, tudo isso gera como uma atmosfera emocional. Toda vez que eu vou viajar, eu entro num quarto de hotel, em algum lugar novo, casa de alguém que seja, eu sempre carrego incenso, né, gente? Eu sou a louca do incenso. Acendo incenso de manhã, acendo à noite, porque a gente traz da rua, a gente carrega energia, aquele negócio de não entrar com sapato em casa, é muito sobre isso também, de você não trazer energia da rua para casa.
Eu acredito nisso. Então eu sempre levo incenso para os hotéis e passo no quarto, assim, porque eu não sei se você já percebeu, mas tem alguns lugares que parecem mais pesados e tem lugares que você entra que você fala, nossa, que paz. Isso é energia e energia existe. E eu acredito que a nossa casa, ela deve ser um lugar de regulação de sistema nervoso, de aconchego, de acolhimento, onde o seu corpo entenda que é seguro. Você pode descansar. Só que hoje, a maioria das pessoas transformaram a própria casa num ambiente de sobrevivência. E aí o seu corpo entra, né, no luta ou fuga. O seu cérebro fica no estado de alerta. Por isso que coisas tão simples ajudam muito, como por exemplo, você abrir, isso é uma coisa que eu faço muito em casa, abrir as janelas todos os dias, deixar luz entrar, né? Deixar o sol entrar, acender uma vela, meditar, colocar um mantra, colocar uma musiquinha calma, diminuir o excesso de barulhos, ruídos, sabe? Porque tudo isso comunica segurança para o seu corpo, faz com que o seu corpo ele se sinta seguro. Tudo isso traz aconchego, traz uma energia boa. Você deixar o sol entrar é você deixar a luz entrar. Nossa, sabe quando você abre as janelas e fala assim, nossa, mudou até a energia do ambiente? Então, é sobre isso, são pequenas mudanças que vão te ajudar. É você regar, colocar mais plantas na sua casa. Eu sei que dá trabalho cuidar de planta, mas assim, colocar mais plantas para trazer mais energia de natureza, mais elementos. A minha casa é cheia de cristal, cheia de Buda, cheia de incensário, um monte de coisa que eu amo. E uma das coisas que mais mudou a minha energia foi entender que a paz também é construída visualmente, com aquilo que você tá vendo do lado de fora. Isso não quer dizer que é para você ter uma casa super esteticamente perfeita, luxuosa, e sim criar um ambiente que sustente quem você quer se tornar, um ambiente onde você se sente bem. Tem lugares que você entra, assim, restaurantes, clínicas, sei lá, alguns lugares assim, às vezes fala assim, nossa, eu moraria nesse lugar de tão bonito. Sabe? Que traz aquela estética que parece aconchegante, parece acolhedor, que você fala, nossa, é isso que eu quero viver? Porque a sua casa, ela transmite o caos, ela transmite o excesso, a aceleração, o peso emocional que você sente, se você encher ela de informação, se você deixar ela sempre fechada, cheia de luz, cheia de TV, e aí o seu corpo naturalmente sente isso. E hoje eu presto muita atenção em tudo que eu consumo dentro da minha casa, tudo que eu assisto dentro da minha casa, as coisas que eu escuto na minha casa, os objetos que ficam perto de mim, principalmente no meu quarto, as energias que eu permito entrar. Para quem assiste meus stories, eu tenho pedras, cristais, sempre vem essa pergunta na caixinha, na minha pia do banheiro, na minha pia do lavabo, porque a água transmuta energia e um banheiro é um ambiente com energia pesada, densa, porque é onde você descarrega todas as coisas que você trouxe da rua, onde você faz suas necessidades, então tudo ali sai por ali. Então eu gosto de trazer as pedras, porque quando você lava a mão da rua, os cristais naturalmente neutralizam aquela energia e fazem uma limpeza. Por isso que eu deixo os meus cristais na pia. Então eu tenho turmalina negra, eu tenho quartzo verde, citrino, quartzo rosa, eu vou mesclando, porque essa frequência ela influencia nos seus pensamentos, os seus pensamentos influenciam as suas emoções e as suas emoções influenciam a sua realidade. É tão simples quanto. Então, assim, pequenas coisas que você mudar, os limpas que você puder fazer na sua casa, a luz que você deixa entrar, um cristal que você coloca. Eu acredito tanto, eu ia falar, eu sou tão a louca da casa, mas é verdade. Nisso que eu fiz uma limpeza espiritual na minha casa. E olha como que as coisas são, né? Como as coisas acontecem. Eu fui comprar um cristal de presente pra uma amiga aqui na minha cidade. Procurei no Google, entrei numa loja, e aí tinham vários cristais e tal. E aí, conversando com o dono da loja, ele era arquiteto. E aí ele me falou o que ele fazia, só que na verdade ele usava arquitetura espiritualmente, que ele é uma pessoa super energética, espiritual, e aí ele fez curso de Feng Shui, então ele aplicava o Feng Shui, eu fiz na minha casa, né, e isso influencia até no seu trabalho, por exemplo, aqui onde eu trabalho, gente, é tudo muito pensado, tipo assim, a pedra, aí ele me ensinou que a gente tem que deixar 3 cristais, não pode deixar só 2, só um sozinho. Então, ele mesclou isso, ele energizou cada planta da minha casa. Óbvio que você não precisa fazer isso, mas tudo que você puder fazer, por exemplo, trazer um cristal, um elemento, um incenso. Eu tenho pedras em todos os lugares, eu tenho planta em todos os lugares, porque isso traz uma energia do quê? De aconchego, de natureza, de paz. Então, a minha casa, se você vier aqui, se você entrar, todo mundo que conhece fala assim, caraca, aqui é um ambiente muito gostoso, a gente se sente bem, principalmente aqui, onde eu medito, faço yoga e trabalho, é um ambiente de muita luz. Então, você não precisa fugir da sua vida. Talvez a única coisa que você precisa é criar um ambiente
onde você se sinta confortável, onde a sua alma possa respirar. E às vezes pequenas transformações podem mudar tudo. Uma pausa, um silêncio, uma organização, uma vela, um incenso que você acende, uma meditação para trazer luz para aquele ambiente, uma janela aberta para deixar o sol entrar. Porque a paz não é só um estado emocional, ela é também um ambiente. Então, seu ambiente do lado de fora também influencia do lado de dentro. Os ambientes, as pessoas que você deixa entrar na sua casa. Tipo assim, pouquíssimas pessoas já vieram na minha casa. Porque eu não deixo qualquer pessoa vir em casa. Eu não quero que as pessoas entrem. É um lugar tão sagrado que esse ambiente ele é meu. E justamente por perceber o quanto o corpo precisa de segurança e pensando nisso que eu medito todos os dias. Pensando nisso, eu criei o Desacelere-se para trazer essa harmonia dentro do meu corpo, para trazer essa energia dentro de mim. Porque muitas pessoas estão vivendo em estado de alerta o tempo todo, com o corpo cansado, com a mente acelerada, com a alma sobrecarregada e não sabem o que fazer. Às vezes é só respirar, é trazer essa paz externamente e internamente. E dentro do Desacelere-se, eu conduzo você em práticas para você voltar para si, com meditação guiada, com respirações, com coerência cardíaca, regulação emocional, pausas conscientes durante o seu dia, mais presença, mais conexão interior. Porque o externo, ele só está verbalizando, na verdade, te mostrando o que existe do lado de dentro. Então, primeiro a gente organiza dentro para organizar do lado de fora. E o Desacelere-se é literalmente uma farmácia emocional para os seus dias desafiadores e também para os dias bons. E além disso, eu também tenho o meu guia de lua nova, que eu sempre trago para vocês, que eu ensino vocês a co-criar em alinhamento com os ciclos da natureza, com os ciclos da lua. Porque quando você desacelera, você começa a ouvir a si mesmo de novo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita, porque o Desacelere-se ele tá mudando e o preço dele também vai mudar. E se você já estiver dentro, você vai ter acesso a todas as novidades que estão por vir no próximo semestre. Eu vou amar ter vocês lá. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixa de dar um like, de comentar, de me falar se você sentiu de organizar melhor a sua casa, colocar uma luz, né? Às vezes um cristal, um elemento. Eu gosto de trazer coisas espirituais, porque eu sou uma pessoa muito espiritual. E um detalhe às vezes muda tudo. E você vai ver como a sua energia vai mudar quando você começar a mudar o seu ambiente, tanto interno quanto externo. Depois me conta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima quarta. Espero que tenham gostado.